Porque ele, Jesus, de ambos fez um, e ele aqui ambos está se referindo a judeus e a gentios. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que em Cristo Jesus e na cruz, o judeu tem lugar, tanto quanto o gentio tem lugar, e o judeu não tem um lugar de supremacia nem de superioridade. Em Jesus acabou toda forma de supremacismo. De modo que esse culto a Israel que existe entre nós é totalmente antagônico ao Evangelho. É uma violação do que Jesus fez. Jesus nivelou tudo e todos. Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, os grupos, fez um. Um só corpo, uma só igreja, um só povo, uma só fé. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, essa inimizade, que na cruz de Cristo acabou para quem quer que ela acabe. Mas no mundo religioso, geopolítico, histórico, continua a existir como inimizade. Inimizade dos judeus contra os não-judeus, inimizade dos judeus contra os árabes e palestinos. Durante anos, inimizade dos judeus contra toda forma de não-judeu. E o preconceito de todos os não-judeus, depois que os judeus foram expulsos da sua terra no ano 70 da nossa era e foram espalhados por toda a Europa e pelo mundo todo, o preconceito dos outros povos que se tornaram antissemitas em relação aos judeus, essa inimizade que na cruz, para quem crê, acabou. Não há mais distinção entre judeu, grego, celta, bretão, africano, latino-americano, europeu. Tudo isso é idiotice de quem não creu, não entendeu ou não quer entender o sentido da palavra, do Evangelho. De ambos ele fez um e derrubou a parede da separação, dessa inimizade, desse supremacismo, dessa mania de eleição, de eleitos, de maiores, de super instruídos, de supravocacionados, manifestações dessa carnalidade insuportável, que é anticruz, anti-evangelho, anti-Jesus. Porque na cruz ele aboliu na sua carne, na sua morte, essa arrogância que separa os homens, que Paulo chama aqui de a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Que é essa coisa, quem segue a lei de Moisés e cumpre todos os seus ritos e bate continência para todos os seus estatutos, esse é de Deus. Quem se circuncisa, quem beija a bandeira de Israel, quem cultua o Estado de Israel, quem tudo isso, esse foi incluído. Quem não é assim, é não eleito e está perdido. Que é o que estão ensinando para vocês hoje de novo. E Paulo viveu em vão, se assim, pregou em vão para nós gentios, que estamos querendo nos tornar judeus segundo a carne, sem entender que Cristo aboliu na cruz a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Aboliu, cara. A palavra é aboliu. Aboliu. Aboliu essa escravatura. Tanto quanto aboliu essa presunção, essa idiotice, esse surto, essa loucura. Aboliu para que dos dois sejam os que se consideram os judeus ou aficionados a eles, ou os não-judeus, os gentios, os que existem no mundo, na naturalidade do mundo. Ele aboliu essa suposta divisão na cruz. Ou então a cruz não teve nenhum sentido para você. Ela continua erguida na sua vida, porque enquanto houver separação, enquanto houver eles e nós, enquanto for assim, não houve cruz. Não houve vitória do sangue de Jesus, não houve
a consciência que Jesus deseja implantar em nós não se instaurou. Continuamos a viver no primitivismo entre Homo sapiens e Neandertais. Continuamos assim, nessa briga das cavernas, presente entre nós, sem que a maioria reconheça. Porque na sua cruz, ele levou na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois criasse um só em si mesmo. Criasse um só em si mesmo, criasse um novo homem, uma nova consciência de humanidade, um novo olhar, uma nova percepção, onde não há etnicismos, não há racismos, não há supremacismos, não há separações, não há patriotismos, não há nada disso. Criasse um só homem, um novo homem, uma nova consciência. E quem não pensa assim ainda é velho homem, faz parte da velha consciência, e a cruz não foi absorvida por essa pessoa. Ele fez isso para que ele estabelecesse a paz. Para que não tivesse Brexit. Para que a gente não dissesse, não, aqui não entra. Ele fez na intenção de que o Evangelho, a Boa Nova, anunciada e pregada, fizesse as pessoas entenderem, os que crescem, que todo muro de separação, de preconceito, é uma ilusão diabólica, porque de todos ele fez um. De acordo com o mesmo DNA, todos somos iguais. Hoje em dia, se você quiser fazer um teste de DNA, você vai ver que por mais anglo-saxão que você seja, tem sangue africano em você. Por mais negro que você seja, tem sangue nórdico europeu em você, porque é de um só. Ele fez toda a raça humana. E ele foi à cruz a fim de que reconciliasse todos. A nova humanidade é essa. É quando nós não formos separados por mares nem continentes, por isso que o Apocalipse diz que chegará aquele dia em que o mar deixará de ser uma separação de qualquer que seja a natureza. Hoje a gente vê pessoas querendo atravessar do norte da África para a Europa e vão morrendo nos barcos. Do lado de lá eles são enxotados, aqui você não pisa. O Apocalipse diz que vai chegar o dia em que o mar já não existe. Todo mundo pode passar, que a terra vai ser uma pangeia de amor para todos. Porque na cruz ele queria reconciliar a todos, destruindo com ela a inimizade. Meu Deus, hoje a inimizade está dentro da casa da gente. O cara vai a um culto, o outro não vai a culto nenhum, é perseguido. Ou vai a um culto diferente, é perseguido pela maioria familiar. Ou muda de opinião, é perseguido pelos amigos. Ou vota diferente, estabelece-se uma muralha de separação. Aí você vê todos os gramados dos Estados Unidos sendo feitos por mexicanos e latinos durante décadas, e todo o serviço da construção civil, tudo. De repente surge um enlouquecido que diz, não, vou fazer um muro aqui. Porque do lado de lá só tem ladrão, só tem prostituta, só tem marginal, só tem bandido. Mas são esses mesmos que por quase um século têm construído todas as casas na América do Norte, todos os esgotos, aplanado todos os caminhos. De repente tudo isso esquecido, até aqueles que, sendo filhos e netos desses que migraram, hoje esqueceram sua própria origem e não querem deixar entrar mais ninguém. Se o avô deles estivesse vivo hoje, não entraria, eles não deixariam. Vocês vejam o retrocesso de consciência perversa. O Evangelho é para o mundo.
Porque a intenção dele é fazer um novo homem que tenha essa consciência, que queira essa paz, que busque essa reconciliação, que destruam a inimizade. Porque essa é a verdadeira evangelização, é a boa nova. Ele veio, Jesus, e evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, Paulo diz. Vocês aqui de Éfeso não sabiam de nada. E ele trouxe essa boa nova de que a humanidade pode ser uma só, em graça e paz. Tanto quanto evangelizou paz àqueles que estavam perto da notícia, da informação, como os judeus que o mataram em Jerusalém, mas foram testemunhas oculares daquilo que desprezaram de tão perto que estavam. Porque por ele, Jesus, qualquer banda do mundo, por ele nós todos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Todos temos acesso ao Pai, sem nenhuma acepção de pessoas, em um só Espírito. Porque por ele ambos os grupos, ou as múltiplas manifestações humanas, todos temos acesso ao Pai em um só Espírito. O mesmo Espírito que é dado a toda a carne, como se diz, pois o meu Espírito será derramado sobre toda a carne. Sobre todos, sem acepção de pessoa. Assim, já não sois estrangeiros, vocês que se julgavam alienados porque os outros diziam que vocês não tinham pedigree, como hoje aqueles que são discriminados pela religião, que eu encontro aos milhares, que me abraçam e me saúdam sabendo que o preço que eu pago é alto, mas pago um alto preço na história para que esse evangelho da graça de Deus continue a ser pregado a todo ser humano, não importando o seu gênero, sua sexualidade, sua identidade, seu grupo político, sua cultura, sua nacionalidade, sua etnia, não importa. Eu posso viver e morrer sozinho, mas segurarei este cetro do Evangelho em favor dos não-judeus, dos não-eleitos da terra, segundo a arrogância do fanatismo religioso. Segurarei esse cetro até o fim da minha vida. E sei que muitos outros o farão, que essa palavra não ficará em vão. Assim eu digo a você que é não judeu, não evangélico, não cristão, não religioso, não qualquer coisa, não eleito. Assim eu digo que vocês já não são estranhos, já não são mais peregrinos sem rumo. Cada um de vocês tem sentido em Cristo. As muralhas foram derrubadas e, se não foram derrubadas entre o seu próximo e você, porque ele é preconceituoso, eu lhe digo, a muralha foi derrubada entre você e Deus, o caminho está aberto, o acesso é livre em Cristo Jesus. Por isso já não sois estrangeiros, alienados, já não sois migrantes sem chão, sem pátria, nem peregrinos, mas sois concidadãos daqueles que têm a melhor consciência em Deus. Sois família de Deus, sois filhos de Deus. E Paulo prossegue dizendo, e estáis edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Vocês são o sonho mais utópico dos profetas do Velho Testamento, de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Amós, de Obadias. Todos eles falaram sobre esse tempo onde a graça seria dada a conhecer em todo o mundo, dizendo que não há separação entre as pessoas e as criaturas. Vocês são parte dessa família de Deus.
edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra da esquina. Quem tem a pedra da esquina, quem olha para a história, quem olha para as Escrituras, quem olha para o mundo, tendo Jesus como pedra angular, como pedra da esquina, como chave hermenêutica para a compreensão da história e da vida, entende absolutamente o que eu estou dizendo. Vocês foram incluídos, e na cruz Ele derrubou todo o fosso, e a cruz completa todo o vazio, porque Ele é essa pedra da esquina, no qual todo edifício, esse edifício espiritual e invisível, que Deus chama de igreja, que Jesus chama de igreja, que não são esses templos do cristianismo por aí, não são prédios, são estruturas feitas de gente, são consciências, é uma arquitetura crescente em movimento de consciências que vão se dilatando na terra inteira, é uma espiritualidade, é uma catedral espiritual. Todo que tem essa consciência vai se transformando em parte desse edifício bem ajustado, edifício espiritual que cresce como um santuário invisível para a habitação de Deus no Espírito. Por esta causa, para que seja assim, sem abrir mão disso, por esta causa eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, pago esse preço por amor dos não eleitos, por amor dos que não têm pedigree religioso, se é que tendes ouvido a respeito dessa dimensão, dessa dispensação, dessa chave do reino que me foi dada para abrir esse portal de compreensão. Isso foi confiado a mim e eu levarei até o fim. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme há pouco eu resumidamente expliquei a vocês, em nome de Paulo, pelo qual Paulo diz, quando lerdes ou quando ouvirdes até da boca do Caio, podeis compreender o meu discernimento, a minha compreensão no mistério da graça universal de Deus no mundo, o qual em outras gerações, como por exemplo no tempo de Moisés, estava oculto. Os profetas, os melhores deles no Velho Testamento, tiveram vislumbres. Mas agora, depois de Cristo, depois do véu rasgado de alto a baixo, agora foi revelado aos que andam na graça de Deus. Os verdadeiros apóstolos de Cristo compreenderam, e os profetas de Cristo no Espírito, no Evangelho, não são esses profetas dessas reuniões que vocês vão, que Paulo chamava isso tudo de loucura, de maluquice. Ele está falando de gente séria, que compreendeu o que eu estou dizendo aqui. Agora foi revelado aos seus apóstolos e profetas no Espírito, a saber o quê? A saber o quê? Que é a causa pela qual ele estava preso, a saber o quê? Que os não eleitos, segundo a religião, que os não judeus, que os gentios, são co-herdeiros. Que não há mais nenhuma acepção de pessoas, conforme Atos 10, aquela visão de Pedro. Não, Deus, ao que Deus santificou, não consideres comum nem imundo. Todos são coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, dessa boa nova que vem para ser proclamada a todos e para a libertação de todos. E Paulo conclui dizendo, de cujo Evangelho eu fui constituído ministro, ou seja, diácono, garçom, servidor dessa comida, dessa consciência no mundo, conforme o dom da graça de Deus em mim, a mim concedida. Quem pode negar o dom da graça de Deus a mim concedida? Segundo a força operante do seu poder. Ele usa 3 palavras gregas para designar força, operação de poder, de eficácia. Essa força que levanta de entre os mortos e que é uma força operante que
manifesta a operação permanente da consciência em nós e que é poder para enfrentarmos toda e qualquer coisa. Aí ele conclui dizendo: sim, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos não eleitos, aos publicanos, pecadores, todos os não eleitos, aos ateus, aos irreligiosos, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo Jesus e manifestar hoje, agora, aqui, nesse momento, qual seja a dispensação, abrir essa porta da dispensa da graça, abrir o portal do mistério anterior que agora está revelado, do mistério que durante séculos estava oculto em Deus, mas que nunca foi de outro modo. Todo indivíduo sempre teve o seu lugar na graça de Deus, do Deus que criou todas as coisas.